Vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo derivação implícita. Quem sabe o seno de 7y menos 3x é igual a e elevado no cosseno de xy ao cubo. Então, eu quero descobrir qual é a derivada de y em relação a x, ou y'. Vamos pegar a derivada em relação a x dos dois lados dessa equação, certo? Então, até dá para fazer assim, vamos puxar isso aqui para esse lado e vamos escrever assim a derivada em relação a x disso é igual a derivada em relação a x disso aqui. Bom, nós sabemos que a derivada do seno de x é o cosseno de x, mas aqui eu tenho o seno de uma outra função, então nós usamos a regra da cadeia tradicional. Eu pego a derivada da parte de dentro em relação a x, então a derivada em relação a x da parte de dentro, 7y menos 3x, e eu multiplico pela derivada em relação à parte de dentro. A derivada do seno de algo em relação a esse próprio algo é o cosseno. É o cosseno desse algo, dessa parte de dentro. Essa é a regra da cadeia tradicional, não é aquele modo meio confuso que nós usamos na derivação implícita. Aqui, novamente, nós sabemos que a derivada de e na x é o próprio e na x, mas aqui eu tenho e na cosseno de xy ao cubo. Então, eu uso a regra da cadeia. É a derivada da função de dentro. Então, a derivada de cosseno de xy ao cubo vezes a derivada da função como um todo, a derivada de e na alguma coisa. Em relação a esse alguma coisa, é o próprio e nesse alguma coisa, nessa parte de dentro. Regra da cadeia tradicional aqui também. Agora, vamos desenvolver isso. Essa derivada aqui, eu posso, na verdade, distribuir ela. Então, eu fico com a derivada em relação a x. Eu já posso colocar esse 7 para fora da derivada. Então, a derivada, 7 vezes a derivada de y em relação a x. Agora, a derivada de menos 3x em relação a x é menos 3. E tudo isso está sendo multiplicado por cosseno de 7y menos 3x. Isso é igual a... Agora, eu sei que a derivada do cosseno de x em relação a x é menos o seno de x. Só que aqui eu tenho o cosseno de uma outra coisa, de uma outra expressão. Então, nós usamos a regra da cadeia tradicional de novo. Eu pego a derivada da função de dentro em relação a x e multiplico. Então, a derivada da função de dentro em relação a x e multiplico pela derivada da função como um todo. A derivada do cosseno da parte de dentro em relação à parte de dentro é menos o seno da parte de dentro. Isso ainda está sendo multiplicado por e na cosseno de xy ao cubo. Bom, esse dy sobre dx nada mais é, a derivada de y em relação a x é justamente o que nós queremos descobrir, é o y'. Então, nós podemos escrever isso assim, é 7y' menos 3 vezes o cosseno de 7y menos 3x. Isso é igual a derivada de xy ao cubo em relação a x. Bom, aqui nós podemos usar a regra do produto, certo? Tem uma multiplicação. Então, a regra do produto diz que eu pego a derivada da primeira expressão, a derivada de x em relação a x é 1, e multiplico pela segunda expressão. E agora eu somo a primeira expressão multiplicada pela derivada da segunda, multiplicada pela derivada de y ao cubo em relação a x. Certo? Então, tudo isso que eu escrevi aqui é essa derivada, e tudo isso está sendo multiplicado por menos seno, tudo isso está sendo multiplicado por menos seno de xy ao cubo e na cosseno de xy ao cubo. Até posso colocar um colchete aqui para não confundir. Certo? Isso tudo está sendo multiplicado por isso aqui. Vamos distribuir esse cosseno aqui já. Então, eu fico com 7y', ou vamos escrever assim, 7 cosseno de 7y menos 3x vezes y' menos 3 cosseno de 7y menos 3x é igual a y ao cubo mais
x vezes... Qual é a derivada de y ao cubo em relação a x? Aqui é que a regra da cadeia fica um pouco confusa. Aqui que começa a confusão na derivação implícita, na verdade. Porque eu não sei exatamente como expressar o y em função de x para calcular essa derivada aqui. Mas o que nós podemos fazer, e talvez é isso que tenha faltado nas explicações dos vídeos anteriores, é supor que o y é uma função de x. De certa forma, isso é verdade. Ele não é rigorosamente uma função de x, porque geralmente, nessas equações implícitas, para um valor de x eu tenho vários valores de y diferentes. Então, o y não é, rigorosamente falando, uma função de x, mas nós podemos supor que ele é uma função de x. Então, eu poderia escrever isso aqui, a derivada em relação a x de y ao cubo, da seguinte forma: como a derivada em relação a x de alguma função de x que está elevada ao cubo. Certo? Porque y é um f de x, é uma função de x. E daí aqui fica mais fácil entender como funciona a regra da cadeia. Eu pego a derivada da função de dentro em relação a x, então a derivada de f de x em relação a x, e eu multiplico pela derivada da função em relação à parte de dentro. Então, qual é a derivada de f de x ao cubo em relação ao próprio f de x? Ou vamos escrever isso aqui, a derivada de f de x ao cubo em relação ao próprio f de x. Bom, isso aqui, vamos substituir de volta agora o f de x por y. Então, eu fico com dy sobre dx vezes dy ao cubo sobre dy, certo? Substitui o f de x de novo por y. Então, agora eu acho que fica mais fácil de entender por que a regra da cadeia funciona assim. Na verdade, é como se esses dy aqui se cancelassem e daí voltaria a ser d sobre dx de y ao cubo. Mas a lógica é, eu multiplico, eu pego, como o y ao cubo varia em relação ao próprio y, e daí eu multiplico isso por quanto o y varia em relação a x. Então, vamos escrever aqui. Isso aqui é igual a derivada de y ao cubo em relação ao próprio y multiplicada pela derivada de y em relação à parte de dentro, que é x. Agora eu acho que ficou um pouco mais claro. E tudo isso está sendo multiplicado por menos, vamos trocar a ordem aqui, menos e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo. Estamos quase lá. Então, vamos deixar isso aqui, é 7 cosseno de 7y menos 3x vezes y' menos 3 cosseno de 7y menos 3x. Isso é igual a y ao cubo mais... Bom, dy sobre dx é simplesmente o nosso y' que nós queremos descobrir, certo? Vamos escrever y' para simplificar a notação. E agora, qual é a derivada de y ao cubo em relação ao próprio y? Bom, é 3y ao quadrado, certo? Isso aqui é 3y ao quadrado. O expoente desce multiplicando e tira 1 do expoente. Então, eu vou ficar com 3xy ao quadrado vezes y', e tudo isso está sendo multiplicado por menos e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo. Agora que nós não temos mais nenhuma derivada, vamos dar um jeito de isolar o y', porque é isso que nós queremos descobrir. Então, primeiramente, eu vou distribuir isso aqui nos dois termos. Então, eu vou ficar com 7. Aliás, aqui dá para copiar e colar, fica mais simples. Então, copiar, colar. Ok. É igual a... Vamos distribuir aqui primeiro no y ao cubo. Então, é menos y ao cubo vezes e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo menos... Agora, distribuímos nesse termo aqui
Então, menos 3xy ao quadrado, menos 3xy ao quadrado, y' e na cosseno de xy ao cubo, vezes o seno de xy ao cubo. Isso está ficando bem comprido, mas já vai terminar. Agora, tudo que tem y' vem para o lado esquerdo e tudo que não tem vai para o lado direito. Então, vamos deixar aqui do lado esquerdo apenas o 7 cosseno de 7y menos 3x vezes y'. E isso aqui que também tem y' passa para esse lado positivo, certo? Passa para o outro lado e troca o sinal. Então, mais 3xy ao quadrado, isso aqui é um quadrado, vezes y' e na cosseno de xy ao cubo, vezes o seno de xy ao cubo. Talvez você não consiga enxergar. Só passei esse termo todo aqui para o outro lado. Isso é igual a... Agora, isso aqui que não tem y' vai para o outro lado. Então, 3 cosseno de 7y menos 3x. E agora só escrevo esse outro termo aqui. Menos y ao cubo e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo. Ufa, estamos quase lá. Agora eu vou colocar o y' em evidência aqui, então fica y' que multiplica 7 cosseno de 7y menos 3x mais 3xy ao quadrado e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo. Isso é igual a 3 cosseno de 7y menos 3x menos y ao cubo e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo. E agora, finalmente, é só passar esse termo que está multiplicando o y' para o outro lado, dividindo. Ou você pode dizer que nós vamos dividir os dois lados da equação por todo esse termo aqui. Então, nós vamos ficar, finalmente, com y' é igual a 3 cosseno de 7y menos 3x menos y ao cubo e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo, tudo sobre esse termo aqui. 7 cosseno de 7y menos 3x mais 3xy ao quadrado e na cosseno de xy ao cubo vezes o seno de xy ao cubo. E era justamente isso que nós queríamos encontrar, o y', ou a derivada de y em relação a x. Então, se você tiver o gráfico dessa função, e aliás, dessa equação implícita, e aliás, vamos fazer o gráfico para ver como vai ser. Vamos fazer o gráfico aqui no programa WinPlot, que eu já usei em vários outros vídeos. Então, é o seno de 7y menos 3x, 7y, 7, é igual a e na cosseno de xy ao cubo. Vamos ver. Bom, é um gráfico meio estranho, certo? Com certeza, como eu falei, isso aqui não representa uma função, porque para um valor de x eu tenho vários valores de y. Na verdade, esse gráfico é meio esquisito, porque a função e na alguma coisa cresce bem rápido, só que o seno ele está sempre entre 0, aliás, ele está sempre entre menos 1 e 1. Então, enfim, eu não quero falar muito sobre isso, que vai confundir você. Mas, enfim, esse aqui é o gráfico da função. E se por algum motivo você quiser saber qual é a inclinação da reta tangente em algum ponto desse gráfico, é só você pegar a coordenada x e a coordenada y desse ponto e colocar aqui na fórmula da derivada e você vai descobrir a inclinação da reta tangente. Então era isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que você tenha entendido a derivação implícita. Até mais!